Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao programa Papo Espírita. Nós estamos falando diretamente do estúdio da Comunhão Espírita de Brasília. E eu sou Ana Cristina Sampaio e comigo está hoje aqui a nossa colaboradora Thelma Alves. Tudo bom, Thelma? Tudo bom. Hoje o tema que nós vamos bater um papo é sobre a construção da paz na família. Principalmente para nós, espíritas, que trabalhamos às vezes em muitas frentes de assistência social ou atendimento mediúnico, por vezes a gente deixa de perceber que o local que mais necessita da nossa atenção e serviço espiritual está bem junto de nós. São os nossos maridos, esposas, filhos, pais, irmãos. Então, para falar sobre esse assunto, nós convidamos a jornalista, escritora e palestrante espírita Daniela Migliari, que tem 2 textos publicados no seu perfil no Facebook que tratam da importância de priorizarmos a família. Os textos que vão basear a nossa conversa de hoje têm títulos bem curiosos. Você dá atenção ao Centro Espírita do Lar e o atendimento fraterno nosso de cada dia. Então, Daniela, primeiro, conta pra gente o que te motivou a escrever sobre família. Bom, quero agradecer por estar aqui mais uma vez com vocês, nesse momento de bate-papo e partilha de ideias, né? Bom, eu penso que pela própria natureza da minha vida, por ser casada e ter 3 filhos pequenos, estar em atuação aqui na Comunhão Espírita, eu comecei a me ver em vários momentos convidada para participar de várias frentes, né, de atuação na Casa Espírita, e tendo 3 filhos pequenos ao mesmo tempo e me sentindo muito estimulada nos 2 lugares, né? Até chegar a um ponto de olhar para esse tema e pensar sobre ele em profundidade diante dos incômodos, tanto de estar no lar ou de não estar, né, de estar ausente, foi um tempo de maturação para que eu pudesse encontrar o equilíbrio, porque é possível encontrar o equilíbrio entre essas 2 atividades. E aí, nesse período, eu acabei escrevendo esses textos porque eu estava elaborando esse tema em mim. Então, Daniela, a Casa Espírita, ela tem um trabalho muito bonito e importante, chamado Atendimento Fraterno, que faz parte do título aí de um dos seus textos. Uhum. E no qual, nesse atendimento, as pessoas buscam, na conversa com o atendente que é treinado e disponível para ouvir a pessoa nas suas questões, sem nenhum julgamento, esse trabalho traz algum alento e orientação às questões que as pessoas têm, muitos sofrimentos, né? Então, no seu texto, você diz que a família necessita também de acolhimento e entendimento. Então, como é que nós podemos fazer esse exercício na família, esse atendimento fraterno? Então, o atendimento fraterno, para quem não conhece, é aquele primeiro espaço em que as pessoas chegam na casa espírita e muitas vezes você nem precisa ser espírita, né, para pedir para passar por esse atendimento, e você conta todas as suas dores, as suas dificuldades, e a pessoa responsável pelo atendimento fraterno faz, né, uma avaliação de que atividades na casa, como aqui na comunhão, você pode passar por um momento de desobsessão, às vezes aplicação de passes, e tem vários níveis do passe 1, 2 e 3. O próprio Evangelho no Lar pode ser implantado, ou você começar a fazer um estudo, uma leitura. Eu mesma, quando vim para casa na primeira vez, tive a bênção de ter esse atendimento fraterno, né? Então, é aquele momento em que você é acolhido, em que você, que está buscando a casa espírita numa profunda dor, recebe esse colo, esse abraço, esse acolhimento, e você começa a entender quais são os instrumentos do espiritismo, da doutrina espírita, para que você possa começar a caminhar sobre si mesmo, nesse autoconhecimento, nessa espiritualidade. Então, nada mais é do que você aplicar o evangelho a você mesma, tendo muitas frentes de aplicação dentro da casa espírita, né? Quando eu falo desse atendimento fraterno no lar, Uhum. é você realmente ter um momento de escuta, né, das pessoas com quem você convive, do seu companheiro, da sua companheira, né, dos seus filhos, da sua mãe, do seu pai, né, porque muitas vezes a gente para de se ouvir, né?
E principalmente uma das coisas que eu falo nesse texto é da gente ouvir a gente mesmo, né? Que muitas vezes a gente perde o contato conosco mesmos. E aí vem o assunto que eu abordo de fundo nós vamos muitas vezes para a casa espírita buscando o que a gente não está conseguindo fazer dentro de casa e o que a gente não está conseguindo fazer com a gente mesmo. E é óbvio, né, que para o trabalhador espírita que está nas frentes aí de serviço da casa, né, eles precisam também se lembrar que eles também podem fazer a aplicação dessas mesmas benesses para eles próprios e para sua própria família, né? Então, é um tema muito rico. Então, assim, o que você absorveu dentro, né, da doutrina, dentro da casa espírita, aí você vai aplicar nos seus mais próximos, né? Isso, exatamente. E no mesmo texto você diz que o atendimento fraterno nosso de cada dia precisa sempre começar por nós mesmos, né? Isso. Então, como é que nós podemos nos acolher? Qual a importância dessa atitude para a nossa vida em família? Então, quando a gente não está em contato com a gente mesmo, quando a gente não está se amando, é muito difícil a gente conseguir amar o próximo. Na verdade, quando eu estou sendo muito crítica comigo mesma, quando eu estou sendo, enfim, me tratando com chicote, né, eu acabo sendo tão exigente e tão dura quanto eu sou comigo. Então, Jesus não falou à toa o como a ti mesmo, né? Esse como a ti mesmo, ele começa na gente. E à medida que eu vou me amando e que eu vou entendendo as minhas próprias dores e machucados, eu vou tendo também competência para poder transbordar esse amor que eu uso comigo mesmo com os outros. No entanto, essas coisas não são tão lineares assim, né? Muitas vezes a gente vai para a casa espírita para começar a estudar e aprender a exercer a caridade na casa espírita como um ensaio para que eu consiga depois ir chegando mais perto de mim. Então eu aprendo na casa espírita a fazer a caridade, a ajudar o próximo, né? E aí eu consigo aos pouquinhos tratar o meu próximo mais próximo da mesma forma que eu estava tratando uma pessoa que eu não conheço, que veio na casa, que eu quero mostrar o meu melhor naquele atendimento fraterno, e eu começo a conseguir fazer isso também, né, com o próximo mais próximo, e por fim comigo mesma, que é, digamos assim, a fronteira final. É eu usar dessa mesma doçura que eu uso no trabalho da caridade comigo, dentro de casa e com os meus familiares. Porque quando até vi num dos textos aqui que você estava falando, que você vem para casa espírita como médium, você vem, abraça um monte de coisa aqui. É como se fosse uma fuga mesmo, né? Então você começa, abraça, vai fazer um monte de coisa e perde aquele equilíbrio em lidar com né, ter tempo para a família, né? Você acaba, até você colocou uma palavra interessante, se isolar, né? Uhum. Aí eu queria até que você comentasse um pouquinho sobre isso. Eu já conversei com alguns palestrantes, alguns amigos, inclusive o Rossandro Klinger, que já comentou sobre, às vezes, a mágoa, né, de algumas pessoas com relação aos seus pais, aos seus familiares que estavam ausentes porque estavam sempre no centro espírita, né, não estavam em casa. Então, o que eu penso? Eu penso que é preciso sempre esse equilíbrio, né? Lógico que tem fases da vida que a gente está realmente muito dedicado, os filhos já cresceram, né? Você está ali e vai viver sua vida e curtir, e aquilo pode ser equilibrado. Então a questão não é se uma pessoa está só uma vez, aquilo já pode representar um desequilíbrio dependendo do contexto dela. E outra pode estar indo 7 por 7 e estar muito bem equilibrada, né? Então eu creio que a questão não é numérica, é uma questão de bom senso, de você se sentir e saber. Então, quando você começa a perceber em si mesmo que você vai para o centro, faz as suas atividades e até enrola um pouco para voltar para casa, né? E quando chega em casa, tá alguém meio bravo com você, aquele desconforto, aí no dia seguinte você quer sair mais cedo ainda, a gente começa a perceber que a vida espiritual, num caso como esse, vira uma fuga. Né? Eu vou ficar longe do meu lar
para não ter que lidar com isso. É um workaholic espiritual, digamos, né? Exato. É a pessoa que encontra na casa espírita, né, no trabalho de assistência, não precisa ser só na casa espírita, pode ser numa igreja, num templo, ou em qualquer outra atividade. Qualquer vivência, às vezes, né, nos esportes, às vezes na yoga, né, enfim, na meditação, nos cursos, no autoconhecimento, como qualquer outro excesso. Né? Seja de trabalho, enfim, vira às vezes uma fuga. Só que tem uma questão, né, que às vezes a pessoa vai para o alcoolismo, vai para as drogas, e aquilo já é taxado de algo muito ruim. Mas quando a gente está vivendo a vida espiritual, ainda tem essa visão muito boa, né, a respeito daquilo. Ainda tem uma visão assim, não, ele está lá fazendo caridade, ele está lá fazendo bem. E isso vai gerando uma dor, um ressentimento dos familiares de uma forma assim que a gente não consegue calcular. E, na verdade, só quem vai poder fazer essa autoanálise é cada um. Daniela, hoje eu li um provérbio chinês que fala assim: antes de começar o trabalho de mudar o mundo, dê 3 voltas dentro da sua casa. Comenta isso pra gente, que tem tudo a ver com o nosso tema. Tem mesmo. Essa frase ela é incrível, né? E tem também da psicografia de Leon Tolstói, que ele diz assim: mergulha na tua vila e serás universal. Essa é uma frase que eu gosto muito também, porque nós já temos muito material de lida espiritual, de escola espiritual dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Tanto na nossa família de origem, quanto na família que nós, por nossa vez, formamos com cônjuge e filhos, né? Então, assim, é um lugar onde a gente reencontra muitas pessoas do passado, onde as nossas maiores defesas se levantam, onde muitas vezes o verniz social, ele cai, né? Então, muitas vezes eu estou no centro e eu peço, com licença, bom dia. Em casa, muitas vezes eu não utilizo dessa mesma polidez, né? Então, o que a gente precisa sempre buscar é essa coerência interna. E isso daí não quer dizer que a gente está errado, é um processo. A gente tem que ter compaixão com a gente mesmo, a gente tem que ter calma, porque não é fácil ser coerente, né? Porque onde as emoções afloram, né? Onde o caldo entorna é mesmo dentro de casa. Mas a gente pode sempre buscar, e eu penso que a prática do Evangelho no Lar auxilia muito no diálogo entre as pessoas da família, que é aplicar o Evangelho a nós mesmos, né? E eu aplicando em mim, eu me torno um exemplo para as pessoas com quem eu convivo, né? Um exemplo, eu sempre falo, guarda o silêncio com Cristo, né? Você vai e faz a sua parte em silêncio, né? Fazendo o seu melhor e procurando, sempre que você cai, você realmente não ficar muito tempo lá, né? Se culpando, mas levantar rápido e procurar melhorar a sua atitude e assim, então em casa, que é onde essas coisas todas acontecem, que a gente precisa dar 3 voltas, porque tem muita gente que foge, que vai, não, eu vou salvar o mundo, eu vou abrir uma ONG, eu vou lá curar as outras pessoas, eu vou ajudar as outras pessoas, e eu não estou conseguindo ainda olhar para o meu próprio ferimento, ver a dor, né, do marido que está ao lado, ver a solidão dos filhos. Enfim, e isso é um tema muito doloroso, né, para qualquer trabalhador espiritual, não é só o espírita. Salvar minha família, né, Daniela? Exatamente. A gente pode realmente começar dentro de casa, né? Encarnação, como diz o Chico, não tem endereço errado, e a gente ali já vai ter muito material de melhora. Inclusive, eu sempre falo, né, que o Evangelho no Lar é a prática assim, que eu mais amei fazer como trabalhadora da casa espírita, que era visitar as casas das pessoas e mostrar para elas como é feito o Evangelho no Lar. E eu sempre gostava de fazer assim, mostrando o cuidado na hora de comentar o Evangelho, para que aquilo não virasse uma discussão de relação, né? Às vezes a gente abre um texto sobre a cólera, por exemplo, e aí eu viro e falo, aí, mãe, toma aí, isso é para você. Nunca é tão comum, né? Nossa. E vira um DR na hora do Evangelho no Lar, né? E não é para isso. E eu sempre falo, gente, olha, quando começar o DR, você já, né, dá um stop. É cada um olhando para si mesmo.
da mesma forma, no caminho inverso, quando alguém observa uma pessoa fazendo uma autoanálise na frente de todos, com humildade, isso também é muito, muito mobilizador. Contagia os corações. E a pessoa se desarma. E ela fala, nossa, meu esposo, meu pai, meu irmão tá fazendo essa autoanálise. Aí você, né, até para de querer culpar a outra pessoa e quem sabe você encontra um tempo para olhar para si mesmo, né, e se autoanalisar. É porque na família a gente tem a tendência a achar que estamos, os adultos, né, estamos com a verdade. E o trabalhador espírita ele tem muito conhecimento, né, ele estuda muito. Tem muito dono da verdade. Exato. E aí você acha que você chega na família e você sabe de tudo. Então você começa a querer implantar o evangelho à força, né? Uhum. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Uhum. E não funciona assim. E o que eu achei legal no seu texto, ao comparar com o atendimento fraterno, é que o atendimento fraterno é escuta, né? Uhum. Que é uma coisa que falta muito, um espaço para as pessoas se sentirem à vontade para contar os seus dramas íntimos, as suas dúvidas, os seus medos. Então, às vezes, eu ouço amigos, né, que se deparam com uma situação, uma dor do filho, uma situação que alguém chama a atenção dele e fala, olha, o seu filho está passando por isso. E a pessoa não percebia. E aí a reação é, então vou colocá-lo numa terapia. Ok, a terapia. Mas você primeiro também, eu acho que você poderia abrir um espaço, né, para o seu filho, não só na terapia, porém dentro de casa. Falar sobre emoção, que é uma coisa tão difícil, né, da gente... Por isso que o evangelho é tão bom. Que coloca todos juntos. Eu acho que é bem interessante, colocam todos juntos e cada um vai falar de alguma coisa, mas segurando a sua... fica contido, né? A crítica, né? É o momento de olhar para si. É isso. Então, se tem fica contido e é um exercício de respeito. Então, eu estou falando isso, eu coloco isso, mas eu não aponto ninguém. Mas isso que a Ana falou é importante, porque às vezes os pais, pela função que têm, né, muitas vezes também não respeitam a natureza dos filhos e que pensam diferente, que é o caminho deles mais saudável, é ir mais além, né, do que eles receberam e chega aquele momento a partir da adolescência, que é a hora em que realmente a ruptura começa a se dar como um movimento natural de expansão desse ser, que vai buscar os próprios caminhos e tal. Então, o confronto ele se torna muito mais natural, mas ele também pode tomar um sentido de menos desgaste, né? De mais respeito, de mais conversa. E assim, o Rubem Alves é um escritor que eu admiro muito, ele já morreu, mas ele falava assim, né? Que ele ouvia dizer que existem muitos cursos de oratória, mas que ele nunca ouviu falar num curso de escutatória, né? E é difícil escutar, né? Minha avó também dizia que ela, olha, nós temos 2 ouvidos e uma boca, use na mesma proporção, escute 2 vezes mais. Então, só de você se postar, né, com os ouvidos e dar atenção e parar um pouco e desligar um pouco do trabalho, das redes sociais, do celular, né, das atribuições, da correria, e conseguir parar um momento para ouvir, por exemplo, basta no horário das refeições. Sabe, você se vigiar para estar disponível numa hora dessas. Nunca levar o celular para a mesa, nem admitir que os outros levem também, fazer um combinado, né? Não precisa virar briga isso também. Mas assim, é aquela hora que a gente vai passar 20 a 30 minutos todos juntos, falando, olhando nos olhos, né? Tão bom isso. Eu criei meus filhos, já são adultos, mas não existia tanto a ditadura do celular, né? Mas aí já existia o celular. Então eu ia buscá-los na escola, e claro, eles estavam ouvindo música e tal. Aí a ordem era, entrou no carro, tira o fone de ouvido. Claro. E eu almoçava com eles. E desde pequenininhos eu sempre tinha a mesma pergunta. Como foi na escola hoje? E obviamente que eles achavam um saco, né? A pergunta. E eu me lembro que cada dia eles falavam uma coisinha, hoje não sei o que e tal. Bom, um dia o meu filho se lembrou que quase um mês antes ele tinha visto um atropelamento
em frente da escola. Só que ele teve a oportunidade de me contar no dia seguinte, mas ele não lembrou. Aí um belo dia, um mês depois, falou, mas sabe o que eu lembrei? Eu vi uma moça sendo atropelada. Eu falei, nossa, foi atropelada hoje? Não, já faz muito tempo. Eu falei, mas você não me contou? Eu não lembrei. Aí era uma brincadeira que eu fazia. E aí, como foi o dia hoje? Algum atropelamento? Oh, meu Deus, né? Alguma coisa inusitada? Então eles riam. Mas sempre tinha alguma coisa. E era um momento em que eu entrava no mundo deles. Porque é o mundo da escolinha, é o mundo dos amiguinhos, é o mundo das briguinhas, da professora chata. Isso. Mas era uma construção. Claro que hoje estão adultos, trabalham. Mas não esses momentos vão ficar. Vão. A gente já não tem mais como almoçar juntos, eles estão trabalhando. Porém, eu acho que fica esse link de estarmos juntos hoje. Os dois, nós temos um grupo no WhatsApp e meu filho está tomando umas injeções de alergia, né? E aí eu vejo lá que a minha filha falou que hoje quem aplicou a injeção nele foi ela. E aí eu falei, nossa, que orgulho. E eles contam isso no grupo. Então, o atendimento fraterno no lar... Não deixa de ser... Não deixa de ser pequenos detalhes, isso. Pequenas coisinhas. E sem cobrança, né? Aquele momento em que você vai chegar junto, interagir e dar amor. Né? Ao invés de ficar, você não me ligou, você não apareceu. Exato. Chegar, aproveitar e ama. Gente, aqui, né? A atmosfera daqui. É isso. Bom, vamos dar só um intervalo. A gente volta já e nós vamos falar no próximo bloco sobre o tema do outro texto da Daniela, que é Você dá atenção ao Centro Espírita do Lar? É só um minuto. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com/Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades. Voltamos ao Papo Espírita. Hoje nós estamos falando sobre a construção da paz na família com a nossa convidada, a jornalista, escritora e palestrante Daniela Migliari e Thelma Alves. Daniela, você inicia o seu texto, Você dá atenção ao Centro Espírita do Lar, com uma frase de Chico Xavier. Já vivemos muitas vezes. Estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações e solucionarmos os nossos problemas. Na reencarnação, ninguém erra de endereço. Por que você compara a família ao Centro Espírita? Porque o Centro Espírita é aquele lugar onde todos nos encontramos para poder evoluir, para poder aprender, para poder, enfim, lidar com aqueles aspectos do nosso ser que precisam de ajuste. As pessoas com quem a gente vai crescer espiritualmente. Então, eu vejo, às vezes, uma visão das pessoas que vão ao Centro Espírita como se somente lá elas fossem ter um crescimento espiritual, sendo que dentro de casa é onde estão os seus maiores desafios, né? Então, eu sempre falo isso, a gente vai para o Centro Espírita para abastecer, né? Como se fosse num posto de gasolina, a gente tem acesso com os professores aos estudos do ESG, do ESME, a vivência da mediunidade, onde aqueles que são médiuns podem também deixar o excesso da sua energia mediúnica toda semana. Isso auxilia muito também a diminuir a pressão, né, das brigas, né, que muitas vezes a gente não tem noção do nível de complexidade que tem aquelas relações por conta do véu do esquecimento. Ainda bem, né, porque a gente está convivendo com pessoas com quem a gente já teve histórias muitíssimo delicadas, né? Também o próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que a gente vem também com algumas pessoas, alguns familiares que vêm para dar esse suporte, né, para dar essa força para a gente conseguir atravessar. Então, assim, é muito importante não haver uma distinção, uma separação, que eu só evoluo se eu vou estar no Centro Espírita. Não, dentro de casa, ao contrário, você vai evoluir muito se você estiver de uma forma orientada.
né? E sabendo aplicar esse evangelho a si mesmo e aumentar essa escuta cada vez mais e levar as práticas do centro espírita para dentro de casa, né? Então, não é nem se ausentar, né, totalmente de casa, nem do centro espírita. Eu acho que é um caminho do meio, que cada um vai encontrar a sua dose certa, a sua quantidade, né? Mas sim, o lar também pode ser visto como um imenso educandário, né? Como um lugar onde você vai estar realmente à prova. É verdade. E, inclusive, tem aqueles que reencarnam com compromisso maior, né, que não vão construir uma família. Uhum. Mas todos aqueles que constroem uma família, que o universo conspira para que exista essa família, porque existe o compromisso daquela pessoa, juntamente com aqueles familiares, e, além disso, ela tem um compromisso mediúnico também. Isso. Porque existe todo esse processo, todo esse projeto de vida para ela. Ela veio aqui, reencarnou com essas duas vias, né, espiritual e a via familiar, porque ela assumiu esse compromisso e é necessário para ela. Isso, e quando a família compreende, por exemplo, no caso de um médium, que ele tem esse compromisso semanal, né, com a mediunidade, e ela também dá esse apoio, dá esse suporte, isso é maravilhoso para o médium, né, porque ele pode vir se refazer suas forças, suas ideias, seus estudos do evangelho, como eu disse anteriormente, deixar o excesso da sua energia mediúnica, né? Então ele fica muito mais equilibrado quando ele tem essa vivência, né? Então é realmente assim, é maravilhoso quando você consegue encontrar esse ponto de equilíbrio entre a vida espiritual no centro espírita e a vida no lar, né? Inclusive, uma experiência muito maravilhosa, não sei se vocês já viveram isso, que é você também levar os seus filhos para essas vivências. Eu já fui muitas vezes para congressos onde havia, né, o atendimento das crianças e dos adolescentes na mocidade, ou você fazer, durante 3 anos a gente fazia visitas no Lar Bezerra de Menezes, lá na Ceilândia, e as crianças iam junto, eles achavam que era a brinquedoteca da Ceilândia, eles eram tão novinhos, assim. Ou ir pro nosso lar, né? Eles não entendiam que aquilo ali era um orfanato, né? Os abrigos, orfanatos. E alguns eram tão pequenos, assim, alguns dos meus filhos eram tão pequenos que eles não entendiam que aquilo era um orfanato. Depois de um tempo eu fui explicando, aí vinha uma outra pergunta, mas eles já desde cedo terem essa vivência, né? A minha filha mais velha já veio aqui na comunhão com a avó, que está no trabalho da sopa. Então vem, participa. Já vai crescendo, observando. Isso. Então você também trazer a família, né, para o centro, para essa vivência. Minhas filhas cresceram frequentando o nosso lar, né, daqui da comunhão, que a comunhão ajuda, e os abrigos de idosos lá em Lusiânia, São Vicente de Paulo. Então, assim, desde 3 anos, 4 anos, elas frequentaram lá, meu filho também. Então, assim, e é importante você mostrar essa realidade para as crianças. É muito importante. Eu lembro que quando eu e meu esposo, a gente teve filhos, eu me preocupava antes. Será que eu devo ou não, né, impor a minha crença aos meus filhos? E depois, inclusive, vendo os estudos, assim, que sim, as crianças que têm essa vivência da religiosidade com os pais, desde que não passe por aquele processo de pressão, de violência e de imposição da fé, porque tudo que você pressiona, o efeito é oposto, né? Então, assim, se você vai e expõe esse filho, e mesmo que os cônjuges tenham crenças diferentes, se um respeita o outro, essa criança vai ficar mais enriquecida ainda, porque ela vai ter 2 experiências. E quanto menos você forçar, mais acontece coisas do tipo, chega o dia do evangelho no lar, aconteceu de ter uma visita, vamos botar para dormir e fazer outro dia. Eles, não, mas e o nosso evangelho no lar? Eu não quero dormir sem, né? Então, assim, começa a ter esse efeito de alegria por aquele momento, eu quero voltar lá, eu tô com saudade, eu quero, né? Então, é muito maravilhoso quando você deixa que a religiosidade seja um momento de integração da família, um momento de congraçamento, e aquilo fica leve, fica bom. E se o filho vai ter esse caminho na vida ou não, é dele.
mas ele teve a base, que faz toda a diferença para a vida. Que é fundamental, né? Agora, Daniela, você também escreve que os cônjuges e os filhos não precisam de um médium em casa, nem de um palestrante ou um evangelizador. O que você quis dizer com isso? Isso aí, na época, eu lembro que eu passei por diversos desequilíbrios com relação à mediunidade, com relação ao encantamento, né, com o espiritismo. A gente, logo que está mergulhando na doutrina, o encontro, para alguns de nós, é muito intenso. Para mim, foi. Eu fiquei maravilhada. Então, eu lia dezenas de livros, né, no ano. Era uma coisa, assim, muito intensa. Então, existe um processo também de você estar tão empolgado que você começa a querer palestrar em casa. Né? Ou algumas coisas assim, para nós que temos a mediunidade, querer explicar às vezes antes da hora isso para uma criança, ou às vezes até dar passividade dentro de casa. Eu penso que conforme o tempo foi passando e eu fui equilibrando e ajustando isso, eu percebi que o que eles precisam de mim é meu esposo da esposa dele, né? E meus filhos da mãe. E eu posso trazer o evangelho para dentro das minhas atitudes com muita assertividade e suavidade, e de uma forma discreta. Porque se eu começo a ficar falando, evangelizando e falando, a gente perde a naturalidade. Quando você vê, em casa você está dando aula, né? Você vai conversar com o filho e você não deixa ele dar vazão à raiva dele, que você já começa, oferece outra face. Menos, sabe? Eu senti que eu precisava ser mãe. Eu precisava dar o colo, eu precisava dar o carinho primeiro, deixar a raiva sair um pouco. E aí depois, ao invés de sair palestrando, fazer perguntas. O que você acha agora que você pode fazer depois que acalmou? O que você tem vontade? Não, eu entendo que você se sente assim. Esperar passar sabe, ter uma sabedoria na lida ali da maternidade. Ou quando eu escrevi os textos, eu queria mostrar todos os meus textos para o meu marido. Meu marido queria a mulher dele, simplesmente, né? Então, existem fases em que a gente se empolga muito, que é muito natural, mas que depois você entende, né? Eu tenho como aplicar o evangelho, viver o evangelho nos papéis que eu estou, sem precisar trazer tanto conteúdo espírita para o dia a dia familiar, embora tem a hora do evangelho, tem a hora de visitar os centros, isso tudo já está presente. Basta encontrar um equilíbrio, porque se fica demais, satura. Tudo satura, né? Então, com sabedoria, a gente vai encontrando esse caminho do meio. E aos poucos, os filhos vão percebendo que podem contar com a gente também em alguma orientação, né? Porque eles percebem que você tem uma visão espiritualizada, né? Não só material, e que é diferenciada. Sim, grandes vantagens. Não é? Não, aí eles sabem usufruir também, né? Com certeza, oportunidade. Então, no momento de dificuldade deles, isso eu já vivi na minha casa. No momento de estresse, como é que eu lido? Ou às vezes, até no momento, uma orientação para um amigo. O meu amigo está passando por isso. O que eu falo para ele? Aí você vai e entra na história e vai com o não julgamento, e vai com o perdão, e vai com o acolhimento, vai com a sua bagagem, né? E aí você dá outra visão para aquele seu filho, né? Ou seu marido, né? Sua esposa, o seu familiar. E isso aí é muito diferenciado. E às vezes com irmãos, numa discussão, numa maneira de ver, você entra com o seu conhecimento e você modifica, às vezes, um debate, não é? Sim, com certeza. Esse é o Centro Espírita no Lar. Não é não, Thelma? Isso que é importante, né? Eu acho que cada família vai descobrir o seu contexto, a sua forma de lidar, né? Eu mesma, eu frequento a comunhão há mais de 30 anos. Então, para mim, o grupo mediúnico, eu vim com a mediunidade assim, aflorada, aquele problema todo, e com a família nas costas, e ninguém entendia por que eu tinha que vir, que eu venho na quinta-feira no grupo mediúnico. Por que eu tinha que vir na quinta-feira, naquele horário, naquele dia, naquele momento. Então, na minha família, meu marido principalmente, ele não entendia isso, que no horário certo, naquele dia. Então, assim, todo mundo marcava tudo
naquele dia, na quinta-feira, né? Então, foi muito tempo para poder Ficar claro. Ficar claro, né? E hoje ninguém faz nada, nem se for meu aniversário, se for aniversário de qualquer pessoa, na quinta-feira, ninguém mexe comigo. Eles respeitam o seu horário. Então, assim, você vê que cada um tem seu contexto, né? E eu tive épocas aqui que eu vinha praticamente todos os dias que eu estava fugindo de casa, porque aqui a gente, né, encontra essa leveza, essa sintonia, essa energia boa. E o médium, ele é muito bombardeado, tudo é superdimensionado, né, Daniela? Sim, sim. Então, assim, tudo. Então, em casa fica tudo superdimensionado, a irritabilidade, o nervosismo em relação à energia que você capta deles, que você capta dos outros. Então, entra um processo até doentio. Sim, né? Com certeza. Para você se livrar disso, é muito tratamento, tem que ter muita paciência, né? E com o tempo você conseguiu ir equilibrando o seu tempo entre lá e aqui? Exatamente. Então, hoje, minha família toda, seja mãe, pai, todo mundo, não me convida para nada na quinta-feira. Quinta-feira aqui, nos outros dias a gente negocia, né? Mas essa quinta-feira aqui é sagrada há mais de 30 anos. Olha só. Né? Então, isso é importante também para auxiliar a gente nos processos de individuação, da gente entender que nós temos a nossa própria, né, vida, a nossa própria personalidade. Para as mulheres isso ainda é mais complexo, né? Porque a gente rege o lar, a gente está sempre assim. Parece que o mundo para um pouco quando a gente sai, mas não para não. Tá tudo bem, eles comem, eles se viram, sentem nossa falta, né? E aí a gente volta para casa. Agora, é aquela história, né? Por exemplo, para quem tem filhos pequenos, se ausentar tanto assim, os meus estão em idade escolar, precisando de auxílio ainda nessa fase de dever de casa, né? Eu brinco que eu tenho o meu Vale Night, é toda segunda-feira aqui na comunhão, e meu esposo já sabe, então toda segunda noite eu tô aqui. E os outros dias todos eu tô em casa, prestando assistência aos meus filhos que são ainda em idade escolar. E é o meu papel. Alguém vai dizer que eu vou estar sendo menos espírita ou menos espiritualizada porque eu estou dando atenção ao centro espírita do lar, né? E aí eu estou vindo aqui toda segunda-feira, mas às vezes tem uma segunda-feira que o esposo tem que trabalhar. E aí eu preciso estar com a minha família, né? E aí a gente tem que sempre ter o bom senso, né? De entender que, olha, não é toda segunda que isso pode acontecer, porque eu preciso disso, isso me faz bem. Então entra o diálogo, entra, né, a negociação amiga, né, e aí as coisas vão se ajustando naturalmente, né, e você, conforme você vai conseguindo se equilibrar no centro espírita, você consegue retornar mais inteiro para casa, com mais energia, você vai tendo mais o que dar, e aí você já não vê tanta necessidade de estar fora de casa todos os dias, e você escolhe uma ou outra atividade que realmente faz muita diferença para você. E você, vez por outra, né, tem uma semana, às vezes, que acontece de vir 2, 3, 4 vezes no centro. Mas é uma semana atípica, digamos assim. Você vai com alegria, né? Então, acho que é um dia de cada vez, né? E muito bom senso. E eu acho que o bom exemplo que a gente tenta passar, né, é o que fica, porque a gente muitas vezes se preocupa em se modificar, né? Que é a proposta da doutrina espírita, nos autotransformarmos, nos tornarmos pessoas melhores. E os filhos vão observando esse movimento, né? Isso realmente é o que importa. Meninas, nosso Papo Espírita vai ficando por aqui. Thelma, muito obrigada pela sua participação. Daniela, novamente, nossa convidada especial, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E você, ouvinte, o Papo Espírita vai ao ar às terças pela Rádio Comunhão e às quintas pelo canal da Comunhão no YouTube. Você pode se inscrever no canal e assistir a todas as produções da nossa Casa Espírita. E lá você vai encontrar os outros programas que nós fizemos com a nossa convidada, Daniela, entre eles as últimas entrevistas sobre os temas do destino, da culpa e dos relacionamentos afetivos. A Daniela, ela é autora do livro Abraço à Sombra, Encontros que acolhem e iluminam a infância espiritual. E a gente tem feito aqui uma série de programas com ela
para abordar alguns temas do seu livro, e agora também abordamos esses 2 temas que não estão no livro, né, Daniela? Mas fazem parte do seu trabalho que está publicado no seu Facebook. Então, se você quiser escrever para o nosso programa, nosso e-mail é radiocomunhão@gmail.com. Então, Daniela, gostaríamos que você fizesse a nossa prece de encerramento. Obrigada a todos e até a próxima. Bom, então, vamos agradecer a espiritualidade amiga que nos orientou durante essa conversa e que todos nós possamos nos sentir felizes e estimulados de estarmos aqui nesse planeta, de termos nascido nas nossas famílias, de estarmos nos lares que estamos não por acaso, encarnação não tem endereço errado, e que nós possamos, na vivência da nossa espiritualidade, nos centros espíritas ou nas expressões quaisquer que sejam religiosas de cada um, encontrar a medida certa, o equilíbrio, para que a nossa família também siga atendida e recebendo as benesses que a gente tem recebido dessas nossas vivências espirituais. E que nós possamos sempre nos manter abertos a essas boas influências e seguir a nossa caminhada com calma, com equilíbrio, com bom senso. Assim seja. Você ouviu o programa Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida.